Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo do texto de Martin Heidegger, A Caminho da Linguagem. Nós estamos na segunda aula, estamos lendo o primeiro texto que se intitula justamente A Linguagem. Bom, nós já lemos os primeiros parágrafos. No primeiro parágrafo, o discurso acerca e a respeito da linguagem começa dizendo: o homem fala. E nós interpretamos esta sentença no seguinte sentido, de que a linguagem é constitutiva do humano. Ou seja, que para o homem falar é ser. O falar não é simplesmente uma atividade entre outras. E o falar, ele não se confunde com a exteriorização do pensamento através da voz ou através da escritura. O falar coincide no homem com o ser. Por isso o primeiro parágrafo começa mostrando ou indicando, ou acenando para as diversas situações em que o homem fala e a um primeiro momento nos parece estranho, não é? Nos parecem estranhas essas indicações que Heidegger traz. Falamos quando acordados, falamos em sonho, falamos quando não deixamos soar nenhuma palavra, falamos quando ouvimos ou lemos, falamos quando trabalhamos, falamos quando ficamos à toa, falamos de um jeito ou de outro, estamos sempre no falar, estamos sempre na fala, nos movimentamos, vivemos na fala e no falar. Daí que a linguagem, né, nos aparece como algo muito íntimo, muito próprio do nosso ser. Heidegger recorda a tradição que diz que o homem é aquele ser vivo que fala. Zoon, logon, echon, diziam os gregos. É a fala que faculta ao homem ser o que ele é, homem. Isto está, de alguma maneira, ensinado na filosofia de Wilhelm von Humboldt. Mas, dizia Heidegger, uma coisa ainda precisa ser pensada melhor: o homem, ele mesmo. Em todo caso, diz ele, a linguagem está na proximidade, na vizinhança do ser homem, do ser humano, do viver humano. Bem, encontramos a linguagem no mundo humano. E uma vez que nos propomos a pensar a linguagem, nós somos como que induzidos, pelo modo como entendemos o pensamento, a procurar uma ideia da linguagem, melhor dizendo, uma essência da linguagem. Bem, nós pressupomos que pensar significa determinar alguma coisa
que nos afeta de alguma maneira, determinar de uma maneira universal. Então, segundo uma certa compreensão, nos chegam à consciência representações sensíveis. E o pensamento determina essas representações sensíveis, que são individuais, determina como representações universais. Então, nos encontramos com a linguagem, procuramos a ideia da linguagem, a essência da linguagem, e isso, assim se presume, seria buscar uma representação universal para a linguagem. Bem, como é digno de ser questionado se pensar é apenas e somente criar uma representação universal das representações individuais que nos chegam à consciência? Também é digno de ser questionado se o que nós chamamos de essência se confunde realmente com a representação universal de alguma coisa, né? É ela mesma. Em todo caso, o título desta conferência é simplesmente a linguagem, né? Heidegger diz, esse título pode parecer pretensioso. Por que não dizer uma discussão sobre alguns aspectos da linguagem? Né? Dizer, o título parece sugerir que vamos falar sobre a essência da linguagem, entendendo a essência como representação universal. Em vez disso, poderíamos discutir alguns aspectos da linguagem, sem essa pretensão de alcançar uma essência da linguagem. Não é? Bem, Heidegger nos faz entender que aqui, nesta reflexão, nessa meditação, não se trata de falar sobre a linguagem. Não se trata de um falar sobre. Falar sobre a linguagem, escrever sobre o silêncio, ele diz, são coisas, são empreendimentos duvidosos, poderíamos dizer, né? O problema está no sobre, né? Dá a impressão de que nós, do alto, vamos cair de assalto sobre aquilo que está em questão como tema e vamos agarrá-lo, assaltá-lo, né? Num conceito, digamos assim. Então, a noção de conceito, né? Begriff, a palavra begreifen, que é conceituar, tem a noção de agarrar, greifen. Né? Como também na própria palavra conceito, conceptus, né? Tem a noção de capere, pegar, agarrar, né? Concipere. Pegar alguma coisa e conter aquela coisa. Isso é conceber, né? Bem, aparentemente, então, estamos à procura de uma representação universal. Essa representação universal é um conceito. O conceito nos permitiria agarrar a linguagem, conter a linguagem, falar sobre a linguagem, tomar de assalto a linguagem. Né? Bem, tudo isso são impressões iniciais da meditação, da reflexão sobre a linguagem aqui. Né?
por que não discutir alguns aspectos da linguagem sem a pretensão do alcançar a essência da linguagem? Então, esse início do texto está problematizando tudo isso, né? Então, nós vamos dar continuidade à leitura, tentando ver como será o andamento dessa reflexão nos próximos parágrafos. Na página 8 do texto, A Caminho da Linguagem, na tradução em português que temos, que é a tradução da professora Márcia Schubach, nós lemos o seguinte: fazer uma colocação sobre a linguagem não significa tanto conduzir a linguagem, mas conduzir a nós mesmos para o lugar de seu modo de ser, de sua essência. Recolher-se no acontecimento apropriador. Bem, no parágrafo anterior tinha-se proposto como uma objeção, né, apresentar um objetivo mais modesto, digamos assim, na discussão, na tematização da linguagem. Seria discutir alguns elementos da linguagem. Bem, a questão é agora o que significa discutir, né? A palavra alemã é erörtern, né? Erörtern pode se traduzir por discutir, mas também pode se, como foi traduzido no parágrafo anterior, mas também pode se traduzir por fazer uma colocação, porque na palavra, no verbo erörtern, tem a noção de Ort, né, que significa em alemão lugar, né? Então, discutir a linguagem, né? Heidegger diz, não significa tanto conduzir a linguagem, mas conduzir a nós mesmos para o lugar de seu modo de ser, de sua essência. Então, uma discussão ela alcança o seu sentido filosófico não quando nós vamos conduzindo aquilo que está em discussão, aquilo que está sendo discutido, o tema da discussão. Mas uma discussão alcança o seu sentido filosófico quando nos conduzimos a nós mesmos, ao lugar onde aquilo que está em discussão, o tema da discussão, tem ao lugar de sua essência. Lugar de sua essência. Aqui entra a questão, o que significa essência? Será que essência significa um conceito, uma ideia no sentido de um conceito, de uma noção, no sentido de uma representação universal? Não é nessa direção que Heidegger caminha com seu pensamento. A nota número 1, colocada pela tradutora, professora Márcia Schubach, vai nos elucidar a respeito do uso da palavra essência aqui, né? Em alemão, a palavra Wesen. Bem, Heidegger, mais de uma vez, se pronuncia no sentido de entender a palavra Wesen, essência, num sentido verbal, né? Wesen, em sentido verbal, quer dizer algo assim como viver e tecer, né? O alemão tem essa expressão, leben und weben, viver e tecer.
Ou seja, no conceito de Wesen está o conceito de viver, né? E de atuar. Né? Tecer no sentido de ir entrelaçando, criando uma tessitura, né? E também no sentido de entretecer, né? De criar relações, de constituir um todo, né? De atuar. O verbo wesen do alemão corresponderia a esse do latim, que é o verbo ser. Né? Então, por isso o alemão diz Menschenwesen, né? O ser humano. Ou Lebewesen, o ser vivo. Né? Bem, é uma das raízes do verbo ser. Né? Na introdução metafísica, num determinado momento, Heidegger discute as etimologias do verbo ser. Uma raiz do verbo ser, ela é o es, né? Que tem um certo sentido de viver, né? Na sua significação. Viver. Então, ser é viver. Né? Aliás, o pensador Nietzsche dizia, né? Para nós não há outro sentido de significação de ser do que viver. Para nós que somos viventes. Né? Por isso, em Nietzsche, ser é vida, né? É viver. Então, a raiz es, né? Que está, por exemplo, em português como tu és. Né? Ele é. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, aí é sempre a mesma raiz. Es, né? Uma outra raiz do verbo ser está no indo-germânico bi, ou beu, né? Que aparece na palavra grega theo, que significa surgir, raiz da palavra physis, né? E que em português vai aparecer em verbos como eu fui, tu foste, ele foi. Né? Então, uma outra raiz que é essa raiz fü. Né? Ainda tem uma terceira raiz do verbo ser na língua alemã que nós não temos em português, que é essa raiz wes. Né? Wes. No sânscrito, diz Heidegger, temos o verbo vesami, né? Vesan. Em germano, o verbo vesan significa habitar. Em latim, nós temos vestia, a deusa, né? Vesta, né? E vestibulum, né? Vestibulum é justamente o limiar de uma casa, onde se habita, né? Daí a noção de vestibular, né? Vestibular, o limiar, né? De uma entrada para que se possa habitar, né? O mundo universitário, né? O estudo universitário, vestibular, né? Então essa raiz ves, né? Ves, ela vai ter um certo sentido de permanecer, perdurar, durar, né? Habitar, morar. Né? Então, falar da essência aqui significa
não simplesmente falar de um conceito, de uma representação universal, genérica, abstrata, né? Falar da essência da linguagem é falar do modo como a linguagem ela atua, como ela vigora, como ela domina, como ela reina. É falar do vigor da linguagem. Em latim temos o verbo vigeo, né? Que é vigir ou viger, ou vigorar, né? Então, procurar a essência da linguagem aqui significa tentar encontrar-se com a linguagem no seu modo de atuar, de dominar, de reinar. Encontrar-se com a linguagem no seu vigor, no seu vigir ou viger, no seu vigorar, né? No modo como a linguagem permanece, perdura e dura. Então, isso seria uma discussão, né? Quer dizer, conduzir a nós mesmos para o lugar em que a linguagem vigora. Conduzir-nos a nós mesmos para o lugar em que a linguagem vige, em que ela reina, em que ela atua, em que ela vive com todo o seu vigor, com toda a sua vitalidade. Então, digamos assim, a discussão da essência da linguagem seria isso. Então, Heidegger complementa: recolher-se no acontecimento apropriador. Em alemão diz Versammlung in das Ereignis, né? Versammlung é recolhimento, é concentração, né? É com esta palavra que Heidegger traduzia a palavra logos, né? Logos, legen, né? De recolher-se, reunir-se, ajuntar-se, concentrar-se, né? A palavra logos, em grego, remete ao verbo legen, e uma das significações mais originárias de legen é justamente colher, recolher, né? O logos seria, portanto, a colheita, né? Colheita, o recolhimento, a reunião, né? A gente poderia fazer um exercício de pensamento e perguntar o que é que se recolhe numa colheita, né? Numa colheita não se recolhem simplesmente os grãos ou os frutos, né? Ou as verduras, né? Numa colheita se recolhe, sim, tudo isso, mas em recolhendo-se tudo isso, se recolhe o trabalho todo, né? O fruto que se colhe, o grão que se colhe é fruto do trabalho do homem, né? Mas não só fruto do trabalho do homem, é também fruto do céu e da terra, da doação generosa, gratuita do céu e da terra. Então, na colheita se reúne o trabalho, o esforço, o empenho, o suor do homem, mas também se recolhe a generosidade, a gratuidade do céu e da terra. Céu e terra, natureza e trabalho, homem e natureza se recolhem quando se colhe os grãos, os frutos, etc. Mas como em tudo isso está vigente também o mistério do viver, né? Do ser, do viver, então os homens desde os tempos antigos nas colheitas reconheciam também nisso a vigência dos deuses, né? Por isso, quando se fazia as colheitas, se celebrava a festa, e na celebração da festa se agradecia aos deuses, né? Se ofereciam as primícias,
os frutos primeiros e os frutos melhores da colheita aos deuses. Então, também os deuses são que se recolhem na colheita. Então, o homem, o céu, a terra, os deuses, tudo reunido, recolhido. Essa era a noção de logos, né? Ora, quando nós conversamos, quando nós falamos, né, nós temos uma experiência do vigor da linguagem, da essência da linguagem como o vigor do seu modo de ser, o vício de sua vitalidade, quando essa conversa ela nos recolhe na escuta uns dos outros. Quando a conversa também sabe recolher-se no silêncio. Então, uma conversa não é simplesmente um falar uns com os outros, né? um emitir mensagens e receber mensagens, né? Uma conversa é mais do que isso, né? Uma conversa é uma reunião, uma concentração daqueles que falam uns com os outros e que são capazes de escutar uns aos outros e de deixar que esta fala e essa escuta brote do silêncio e se dirija ao silêncio. Então, nós temos digamos, o lugar da essência da linguagem como o recolhimento. O recolhimento. O recolhimento de quê? Ou em quê? Heidegger diz o recolhimento no acontecimento apropriador. No Ereignis. Aqui uma outra palavra difícil do pensamento em Heidegger. Ereignis se traduz normalmente por evento, evento apropriativo, também por acontecimento apropriador. Bem, eu traduziria assim comumente por evento mesmo, né? A palavra Ereignis, ela, segundo o dicionário dos Grimm, ela tem esse sentido de eventos em latim. Casos ou eventos, né? Nós temos, por exemplo, no Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, né? O que é o caso, né? O mundo é como a totalidade do que é o caso. Isto é, daquilo que acontece, daquilo que advém e sobrevém sobre nós. Casos vêm de cair, né? Cadere, né? Cair. Pois então, a palavra Ereignis tem na sua uso mais comum o sentido de caso ou de eventos, né, em latim. Eventos em latim vem de e mais venire, né? Venire é vir. Eventos é o que vem, né? Isto é, o que advém e que advindo se mostra, se torna visível, se manifesta, se revela, né? Então, Heidegger fala de um recolhimento, o lugar da essência da linguagem como o recolhimento no evento, o recolher-se nisso que nos advém e sobrevém, e advindo e sobrevindo se mostra, se revela, se torna patente, manifesto. A palavra alemã anterior a Ereignis era Ereignis, que significava justamente casos, eventos, né? Que traz o sentido de Augen, né? Como originário,
Eugenes remete a Augen, que significa olhos, né? Então, é o que salta aos olhos, aquilo que originariamente salta aos olhos, aquilo que originariamente se revela, advindo e sobrevindo a nós e sobre nós, né? Então, por isso, em alemão, outra palavra é Erzeugung, que quer dizer manifestatio em latim, ou seja, manifestação, né? Então, Ereignis, evento, tem aqui um certo sentido de acontecimento no qual se dá uma revelação originária, no qual vem à vista, se torna visível, manifesto, o brilho, o esplendor de ser, o vigor de ser, né? Então, o sentido de evento, uma tradução possível seria parousia, que significa advento, né? Isto é um acontecimento de que algo nos alcança, chega a nós, vem a nós e se revela, se torna manifesto, claro, patente, né? Então poderíamos dizer o lugar da essência, o lugar do vigor, do reinar da linguagem, como o recolhimento neste evento manifestativo do ser, né? Bem, logo em seguida, Heidegger acrescenta: queremos pensar a linguagem ela mesma e somente desde a linguagem. A linguagem ela mesma, a linguagem e nada além dela. A linguagem ela mesma é linguagem. O entendimento escolado na lógica, habituado a empreender cálculos sobre tudo, e isso quase sempre com arrogância e exaltação, considera essa frase uma tautologia vazia, uma frase que nada diz. Dizer o mesmo duas vezes. Linguagem é linguagem. Para onde isso haveria de nos levar? Não queremos, porém, ir a lugar nenhum. Queremos, ao menos uma vez, chegar no lugar em que já estamos. Então, ele começa dizendo: queremos pensar a linguagem, né? Gostaríamos de meditar, refletir, nachdenken, né? Pensar segundo e seguindo a linguagem, nachdenken. Gostaríamos de pensar segundo a linguagem, de pensar seguindo a linguagem. E ela mesma e somente desde ela mesma, ou para ela mesma, né? A linguagem ela mesma, isto é, a linguagem e nada além disso, né? Por isso o título é A Linguagem. A linguagem e nada mais, a linguagem nada além disso, né? Gostaríamos de ir rememorando e repensando a linguagem, ela mesma, para ela mesma, nela mesma, né? Então, a identidade da linguagem, a mesmidade da linguagem, né, é a essência da linguagem, né? Bom, você poderia perguntar, mas
que outras possibilidades haveriam, né? Normalmente, de início, na maior parte das vezes, nós estamos pensando a linguagem a partir de outra coisa que não a linguagem. Nós pensamos a linguagem, por exemplo, a partir do homem, né? A linguagem na medida em que ela pertence à natureza do homem, ou a uma capacidade do homem. A linguagem como fala, e a fala como expressão do homem, ou como instrumento de comunicação do homem. A linguagem como fala, e a fala como um veículo para se trocar informações entre os homens. Ao pensarmos a linguagem assim, nós não estamos pensando a linguagem nela mesma, desde ela mesma, em vista dela mesma, né? Estamos pensando a linguagem a partir de outra coisa, que não ela mesma. Quando nós pensamos a linguagem a partir dos objetos, né? A linguagem na sua capacidade de referência, sua capacidade de significar as coisas, de referir-se às coisas. Ou a linguagem na medida em que ela está sempre nos fazendo relacionar com o mundo, né? Os limites do mundo coincidindo com os limites da linguagem. Então, a linguagem, em seu sentido objetivo, né? No sentido de representar fatos, estados de coisas, o que é o caso, né? Então, diria que de início, na maior parte das vezes, nós não pensamos a linguagem ela mesma, desde ela mesma e em vista dela mesma. Que é mais difícil justamente pensar a linguagem, deixando a linguagem ser ela mesma, partindo dela mesma nesse pensar e indo ao encontro dela mesma também neste pensar. Bem, vem em seguida uma sentença. A linguagem ela mesma é a linguagem. É como se eu dissesse a xícara ela mesma é a xícara. Então, logo se levanta uma objeção, a objeção de um excesso, né? De dizer o mesmo duas vezes, de não acrescentar nada, nenhuma informação nova, né? Nenhuma significação nova, nenhum sentido novo, né? Uma tautologia que nada diz, a objeção soa. Né? Uma objeção que viria, ele diz, quem estudou lógica vai dizer, isso é uma tautologia que não diz nada. A linguagem é a linguagem. E ainda Heidegger diz, né, normalmente se diz com arrogância e exaltação, né? Como que ao achar uma fraqueza no discurso do outro, poder censurar, acusar o discurso do outro de ser um discurso vazio, um discurso sem sentido. Que nada diz. Ora, tautologia, a palavra tautologia diz o mesmo, dizer o mesmo, né? Logen, né? Legen to auto, né? Dizer o mesmo.
Dizer o mesmo significa dizer a identidade, dizer a essência de alguma coisa. Né? Nós normalmente confundimos o mesmo com o igual. Então, a tautologia é como dizer o igual, falar o igual e não dizer nada. Né? Como se eu dissesse a xícara é a xícara. Uma banalidade, uma trivialidade. Né? Bem, mas dizer o mesmo do mesmo, poderíamos chamar também de uma homologia, né? Dizer o mesmo do mesmo, é sempre um desafio. Há uma anedota que se conta de Sócrates, sobre Sócrates, né? Que Sócrates estava em Atenas, na Ágora, discutindo com o sapateiro a respeito da essência do sapato. E passou um sofista que estava de partida para o porto Pireu, iria fazer um tour pelas terras do Mediterrâneo, ministrando cursos de retórica e política. E o sofista, sempre muito esperto e hábil na linguagem, ele ironiza Sócrates, dizendo: como é, Sócrates? Você está ainda aí dizendo o mesmo a respeito do mesmo? E Sócrates aceita, digamos, a ironia do sofista, diz sim, aqui estou eu, dizendo o mesmo a respeito do mesmo. E Sócrates deseja ao sofista a verdade do sucesso e o sucesso da verdade. É que sucesso e verdade não interessavam, essa união de sucesso e verdade não interessava ao sofista. Para ele, interessava apenas sair triunfante nas disputas, mostrar todo o seu poder no uso da linguagem, e pouco lhe interessava a verdade, a relação entre a verdade e a linguagem. Bom, o sofista, depois do seu tour, ele volta a Atenas e encontra de novo Sócrates na Ágora, e ele pergunta: como é, Sócrates? Depois de tanto tempo, você continua aí no mesmo lugar, dizendo o mesmo do mesmo? E Sócrates diz: pois é, meu caro, aqui estou eu, no mesmo lugar, dizendo o mesmo do mesmo. E você continua em giro por toda parte, nunca dizendo o mesmo do mesmo? Né? Ora, essa anedota, ela nos mostra que pensar é fundamentalmente isso, dizer o mesmo do mesmo. Ou seja, deixar a coisa ela mesma em questão vir à fala naquilo que ela mesma é. Isso é o sentido da tautologia, digamos, fenomenológica. Dizer o mesmo do mesmo, trazer à luz a identidade do fenômeno. No caso aqui, a identidade da linguagem. Né? Bom, poderia-se objetar que com isso nós não vamos longe. Isso não leva a lugar nenhum, essa tautologia que nada diz. Né? E Heidegger diz, tudo bem, para nós não está em jogo, não é o que nos interessa ir a algum lugar. Né? Não queremos ir a lugar nenhum. Queremos, ao menos uma vez, chegar no lugar onde nós já sempre estamos. Né? Naquele livrinho Alice no País das Maravilhas, há um diálogo muito interessante, jocoso, entre Alice e o gato que ri. Alice pergunta para o gato que ri que caminho ela deveria tomar. E
o gato que ri pergunta a Alice, diz a Alice, depende de onde você quer chegar. Alice diz, eu não quero chegar a este ou aquele lugar. Apenas queria chegar em algum lugar. Né? Então o gato que ri responde para ela, se você pretende chegar a algum lugar, então você vai ter que caminhar bastante. Bem, aqui Heidegger diz, nós não queremos chegar a lugar nenhum, né? Não queremos chegar a lugar algum. Na verdade, queremos chegar no lugar onde já estamos. Não quer chegar a um lugar estranho, mas ao lugar onde já estamos, ao nosso lugar próprio. Ao lugar no qual se recolhe, se abriga a nossa própria essência humana. Então, terminamos por aqui a aula de hoje e vamos, na próxima vez, continuar pensando a respeito dessa linguagem ela mesma. Muito obrigado pela atenção e pela paciência e até a próxima.